Pessoal, continuando então o tema 1 da unidade 4 do Reino dos Animais, para a gente terminar então, a gente vai ver essa característica aqui, simetria. Simetria é uma característica muito importante quando a gente estuda os animais, tá? Quando nós estudamos as características dos animais, como que é um animal, como é o corpo de um animal, a simetria é um dos estudos mais importantes que a gente considera. O que é a simetria? A simetria é a semelhança que a gente encontra entre partes equivalentes, tá? Do corpo, né, de um ser vivo, por exemplo, quando ele é dividido por um plano imaginário, tá? Um plano imaginário que passa pelo eixo central desse corpo. Então, no caso de simetria, a gente tem, dos animais, né? A gente tem dois tipos de simetria, tá? No caso dos animais, quando a gente estuda os animais, a gente pode encontrar dois tipos de simetria. A gente tem a simetria bilateral e a gente tem a simetria radial, tá? Então, como que é a simetria bilateral e a simetria radial? Na simetria bilateral, olha, por exemplo, é o caso aqui do ser humano, por exemplo. Se eu divido o corpo de um ser humano por uma linha imaginária, olha, um plano imaginário ao meio, faço um corte imaginário ao meio no corpo da pessoa, eu tenho as duas porções, as duas metades equivalentes, né, são idênticas, tá? Então, eu tenho a esquerda e a direita são idênticas. Isso significa que esse corpo, né, desse animal, né, que é o corpo humano, nesse caso aqui, esse animal tem um tipo de simetria bilateral, tá? A maioria dos animais, a grande maioria dos grupos de animais tem simetria bilateral, tá? Como é o caso do ser humano também. Agora, na simetria radial, é quando eu posso traçar mais de um plano imaginário, tá? Então, é como se eu pudesse fazer mais de outros planos, tá? Ou seja, eu tenho mais cortes que eu poderia fazer no corpo de um animal e ter mais partes equivalentes idênticas. No caso, por exemplo, desse animal aqui, isso daqui é uma anêmona, anêmona do mar, tá? Para quem não sabe, a anêmona do mar é um animal também, um animal que vive fixo no fundo do mar, tá? A anêmona do mar, se eu faço, por exemplo, 3, no caso aqui são 3, tá? Olha, 1, 2, 3, tá? Então, 3 cortes imaginários, tá? 3 planos imaginários aqui. Todas as partes equivalentes que eu tiver aqui desses 3 planos imaginários vão ser idênticos. Então, significa que esse animal aqui tem simetria radial. Se eu fizer isso no corpo humano, se eu traçar, além desse plano imaginário aqui, se eu traçar mais um aqui, será que eu vou ter, ou outro assim, em outro sentido, será que eu vou ter as outras partes do corpo humano, será que eu vou ter idênticas? Não, tá? Então, no caso do corpo humano, eu não terei, se eu traçar mais que um plano imaginário, eu não vou ter todas as partes equivalentes, todas as partes idênticas, todas as partes equivalentes, tá bom? Por isso que no caso do corpo humano e na maioria dos animais, somente se eu traçar um plano imaginário, eu vou ter no caso, eu vou ter as partes equivalentes, somente traçando um plano imaginário, tá? Então, assim eu tenho 2 partes equivalentes, certo? Mas no caso de alguns animais, como é no caso da estrela do mar, a estrela do mar é assim, nas águas vivas também é assim, e na anêmona do mar também, tá? A estrela do mar é um exemplo bem típico, tá? Na estrela do mar.
Se eu faço também 3 cortes, 3 planos imaginários no corpo da estrela do mar, todas as partes são equivalentes, ou seja, são idênticas, tá bom? Então, a simetria, no caso da estrela do mar, é uma simetria radial, tá bom? E do corpo do ser humano e da maioria dos animais é uma simetria bilateral, onde eu vou ter apenas 2 metades equivalentes, a esquerda e a direita, que são as 2 metades que vão ser idênticas, tá bom? Outra coisa que a gente costuma estudar também nos animais, e isso a gente vai ver bastante a partir da semana que vem, pessoal, que a gente vai começar a ver os grupos de animais, é a fisiologia dos animais, tá? Então, a partir da semana que vem que a gente vai começar a estudar aí, os grupos de animais, a partir da semana que vem no tema 2, a gente já começa a ver os 2 primeiros grupos de animais invertebrados, tá? Então, semana que vem a gente já vê o filo dos poríferos e o filo dos quinidários, tá? Então, já começando a estudar aí os 2 primeiros grupos, a gente já vai começar a estudar, então, a fisiologia dos animais. O que é o estudo da fisiologia dos animais? Fisiologia dos animais é estudar o funcionamento do corpo do animal, tá? É estudar as funções do organismo do animal. O que é as funções, o funcionamento do animal? É como ele faz a digestão, é como ele respira, é como ele faz a excreção do que ele produz de tóxico dentro do seu corpo, é como ele circula e transporta os nutrientes dentro do corpo dele, é como ele se reproduz, tá? Então, todas as funções dentro do organismo do animal, a gente vai estudar, que é a fisiologia, certo? Então, olha só para a gente entender o que é a digestão. Então, digestão, a gente vai entender, olha, como que é o processo de alimentação, né, dos animais, ou seja, como que os animais transformam os alimentos que eles ingerem, transformam em partículas menores, né, para ser absorvidos pelas células do corpo, tá? O processo de digestão é muito importante, porque é através da digestão dos alimentos que o animal vai manter a energia do seu corpo, o funcionamento de suas células, tá? A troca gasosa nada mais é do que a respiração, certo? Então, a gente vai ver como que o animal capta, né, o gás oxigênio, que pode ser tanto do ar quanto da água, se for um animal aquático, né? Como que ele capta esse gás oxigênio e como que ele devolve o gás carbônico, né? Que é isso que nós fazemos, inclusive, nós seres humanos, tá? Então, a gente vai ver, alguns animais fazem isso através, nosso caso, por exemplo, fazem isso através de pulmões, outros animais fazem através de brânquias, outros animais fazem através da superfície da própria pele do corpo, tá? Então, a gente vai ver tudo isso. Excreção. O que é excreção? Excreção é um processo que os animais realizam para eliminar substâncias tóxicas que ficam acumuladas no organismo. Nós mesmos fazemos isso, tá? O corpo humano, que aliás é assunto do 8º ano, que a gente vai aprender o ano que vem. No 8º ano a gente estuda sobre o sistema excretor, tá? Uma das partes do nosso sistema excretor do corpo humano é o sistema urinário. Através da urina, a gente elimina excretas do nosso corpo, tá? Então, excretas são substâncias tóxicas que são produzidas pelo metabolismo das nossas células, tá? Então, conforme as nossas células trabalham, conforme as nossas células têm atividade, lembra que eu já disse para vocês que as nossas células, elas têm vida própria. Então, conforme as nossas células vão tendo atividade, vão funcionando, vão agindo, atuando, elas vão produzindo também substâncias tóxicas, tá? Só que essas substâncias tóxicas, elas não podem ficar dentro do corpo do animal, elas precisam ser eliminadas. E elas são eliminadas através de um sistema excretório, ou sistema excretor, tá bom? E a circulação e o transporte, né? Que é a circulação e o transporte de nutrientes, de gases, né, de gás oxigênio principalmente, né, como que acontece, né, esse transporte
né, essa circulação de nutrientes, né, dentro do corpo de um animal, tá? Tem animais que são tão pequenininhos, né, que esse transporte de nutrientes é feito de célula para célula. Agora, animais que são maiores, como no nosso caso, esse transporte é feito através de um sistema circulatório, tá? Como é no nosso caso, através dos vasos sanguíneos, tá? Que os nutrientes que a gente ingere são distribuídos, né, para o nosso corpo. O gás oxigênio também é distribuído para todas as partes do nosso corpo através do nosso sistema circulatório. A gente vai ver como é em todos os animais. E finalmente a reprodução, a gente vai ver também como que os animais se reproduzem, tá? Nós já comentamos que existem duas formas de reprodução, a reprodução assexuada e reprodução sexuada. Na reprodução assexuada é quando um organismo, né, tem a capacidade de se reproduzir sozinho, mas aqui a gente vai ver que no grupo dos animais, no reino dos animais, a reprodução assexuada é muito rara, tá? Muito, muito rara. Então, aqui no reino dos animais, nós temos muito mais reprodução sexuada, tá bom? Então, a gente pode ter muitos animais que possuem diferenciação sexual, ou seja, tem os animais que têm, as espécies, né, animais que têm o macho, tem a fêmea, tá? Agora, tem animais que às vezes possuem os dois sexos, tá? Que produzem as duas células sexuais, tanto a masculina quanto a feminina. É aqueles animais que a gente chama de hermafroditas, tá? São os animais que produzem as duas células sexuais, tanto masculina quanto feminina, tá bom? Então, a gente vai ver tudo isso, como que é feito aí o processo de reprodução também em cada grupo animal, tudo bem? Então, é isso nessa semana. A gente viu, então, o começo aí, a introdução e o começo do reino dos animais. Por enquanto é isso. Essa semana a gente viu apenas, então, o tema 1. Semana que vem, começamos, então, a partir do tema 2, a gente já começa a estudar, primeiramente, nós vamos começar pelo grupo de animais invertebrados. Então, a gente começa primeiro pelos animais invertebrados, vamos estudar os 8 grupos de animais invertebrados, vamos ver grupo por grupo, tá? De invertebrados, e depois a gente passa para os 5 grupos de animais vertebrados, tá bom? Então, por hoje é só. Um abraço para todos, um beijão. Tô com muita saudade de todos. Até semana que vem, tá? Fiquem com Deus.